O casamento entre um homem e uma mulher é essencial ao plano de Deus. O Senhor disse: aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Hoje teremos a lição de número 38, o casamento eterno. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a esta aula de hoje do curso de Princípios do Evangelho. Eu sou o irmão Souza e nesta aula nós iremos falar sobre casamento eterno, aula número 38. Porém, devo fazer aqui uma pequena recapitular. A aula número 37. Responsabilidades familiares. Nessa aula, nós falamos sobre o papel de cada um da família. O papel do pai, o papel da mãe, isso designados por Deus. E o papel dos filhos dentro da família. Então é muito importante, eu sempre digo, vou manter aqui um card para que você possa ver a aula passada, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre casamento eterno. Com certeza você já viu em algum momento, ou em filme, ou em novela e tudo mais, aquela famosa expressão: eu vos declaro marido e mulher, até que a morte os separe. Não faz parte dos planos de Deus separar as famílias, pode ter certeza disso. E o casamento, ele não foi instituído para durar apenas pela vida terrena. O casamento, desde o princípio, o casamento tem sido uma lei do Evangelho e deveria durar para sempre, não apenas para esta vida. Adão e Eva, eles foram casados por Deus antes que houvesse morte no mundo. Eles tinham um casamento eterno e ensinaram essa lei a seus filhos e aos filhos dos seus filhos. À medida que os anos passaram, a iniquidade entrou no coração das pessoas e a autoridade para a realização dessa sagrada ordenança foi retirada da terra. Com a restauração do Evangelho, o casamento eterno foi restituído na terra. Como nós falamos também na aula número 35/6, onde falamos sobre que as famílias elas podem ser eternas. Gente, eu estou com uma dor na coluna que é uma coisa, mas vamos lá, firme e forte. Como nós falamos anteriormente, que as famílias podem ser eternas, claro, isso acontece com o casamento. O casamento, eu vou mostrar aqui para você, já mostrei no vídeo número 35, onde é realizado as ordenanças do casamento. Primeiro, falar para vocês que o casamento eterno, ele é essencial para a exaltação. Existe uma diferença, meus irmãos, entre salvação e exaltação. Salvação é um dom gratuito, dado por Deus a todas as pessoas. Significa que todos iremos ressuscitar para uma nova vida. Agora, esta nova vida, se for uma nova vida com Deus, aí é a exaltação, é viver com Deus para sempre, tá? E aí é o reino celestial. Nós vamos falar sobre esses reinos de glória um pouquinho mais à frente. Vamos lá. Muitas pessoas no mundo consideram o casamento apenas um costume social, um acordo legal entre um homem e uma mulher para viverem juntos. Inclusive, às vezes, até como um contrato, né? Isso acontecia muito antigamente, que os pais de filhas procuravam um casamento com um jovem rico para que pudesse continuar rico, né? Continuar tendo dinheiro. Acontecia muito, casamentos arrumados, né? Ou acordados, digamos assim, entre as famílias. Não eram os jovens que decidiam se casar, né? Entretanto, para nós, santos dos últimos dias, o casamento é muito mais do que isso. A nossa exaltação depende do casamento, juntamente com outros princípios e ordenanças, como a fé, o arrependimento, o batismo e o dom do Espírito Santo. Cremos que o casamento é o relacionamento mais sagrado que pode existir entre um homem e uma mulher. Esse relacionamento sagrado afeta a nossa felicidade hoje e também na eternidade. O Pai Celestial deu-nos a lei do casamento eterno para que nos tornássemos semelhantes a Ele. Ele disse:
Na glória celestial há 3 céus ou graus. E para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Então o casamento eterno, ele é necessário, é como se fosse um requisito para nós entrarmos no reino celestial, obtermos a exaltação. Como se fosse, não, é um requisito, né? O casamento eterno, ele precisa ser realizado, não é em qualquer lugar. Por exemplo, na igreja tem um casamento civil, tá? Você pode se casar na capela, no prédio da igreja, você pode se casar na sua casa, pode se casar na beira da praia, numa fazenda, em qualquer lugar, onde você desejar, no fórum. E esse casamento aí, ele é para o tempo, até que a morte os separe. Porém, os casamentos que são realizados depois destes, que são realizados no templo, é onde é realizado o casamento religioso da igreja, dentro dos templos da igreja, e nesses lugares, o marido e a mulher, eles são recebidos, por marido e mulher para o tempo e a eternidade, e toda a eternidade. E essa cerimônia, ela é realizada por um homem portador do sacerdócio que tem o poder selador. Como eu falei em outras aulas, Pedro, ele recebeu de Jesus Cristo o poder para ligar o que ele ligasse na terra fosse ligado nos céus. E o que ele desligasse na terra seria desligado também nos céus. E é por esse poder, o poder também de Elias, o poder selador de Elias, em que hoje nós temos seladores nos templos. Esses homens seladores, eles selam o homem e a mulher para todo o tempo e toda a eternidade, tá bom? O casamento eterno, ele precisa ser realizado por alguém que tem autoridade, como eu falei para vocês, e dentro das paredes do templo. O casamento eterno não somente precisa ser realizado com a devida autoridade do sacerdócio, como também precisa ser feito em um dos templos sagrados do Senhor. O templo é o único lugar onde essa ordenança sagrada pode ser realizada. Então, este casamento eterno só se realiza dentro dos templos da igreja. No templo, os casais membros da igreja, eles se ajoelham. Eu vou deixar aqui atrás para você ver a sala do selamento, eles se ajoelham em um dos altares sagrados na presença de seus familiares e amigos que receberam a investidura do templo. Eles fazem seus convênios de casamento diante de Deus e são declarados marido e mulher para esta vida e para toda a eternidade. Isso é feito por alguém que possui o santo sacerdócio de Deus e que tenha recebido autoridade para realizar essa ordenança sagrada. Ele age sob a direção do Senhor e promete ao casal as bênçãos da exaltação. Ele os instrui a respeito das coisas que precisam fazer para receber essas bênçãos, lembrando-lhes que todas elas dependem da obediência às leis de Deus. Se formos casados por qualquer outra autoridade que não a do sacerdócio dentro de um templo, estamos casados apenas para esta vida. Hoje em dia, muitas pessoas estão fugindo de casamentos. Não é o caso dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os jovens da igreja são incentivados, orientados e auxiliados também para que possam, após cumprir uma missão de tempo integral, no caso dos rapazes, conhecer uma jovem e as jovens também conhecer um rapaz e que possam se prepararem para o casamento. Então, dentro da igreja, é muito comum você ver os jovens se casando porque é um mandamento de Deus, que eles possam se casar e encher a terra conforme aquele mandamento lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 28. Como santos dos últimos dias, vivemos esta vida tendo uma perspectiva de eternidade, como eu já falei para você, não apenas do momento. No entanto, podemos receber bênçãos nesta vida por termos um casamento eterno. As bênçãos que podemos usufruir nesta vida são as seguintes. 1. Sabemos que nosso casamento pode durar para sempre. A morte pode nos separar temporariamente, mas estaremos juntos na eternidade. Esse conhecimento ajuda-nos a trabalhar mais arduamente para termos um casamento feliz e bem-sucedidos. 2. Sabemos que nosso relacionamento familiar pode durar por toda a eternidade. Esse conhecimento ajuda-nos a sermos cuidadosos
ao ensinar e a educar os nossos filhos. Ajuda-nos também a ter mais paciência com eles e a demonstrar-lhes mais amor. Como resultado, temos um lar mais feliz e harmônico. 3. Por termos sido casados de maneira ordenada por Deus, temos o direito de receber uma influência maior do Espírito em nosso casamento, se permanecermos dignos. E algumas bênçãos que nós podemos receber já na eternidade. Podemos viver no grau mais alto de glória do reino de Deus, que é o reino celestial. Sermos exaltados como Deus e receber a plenitude da alegria. Então essas são apenas algumas das bênçãos que são prometidas a nós, membros da igreja, que participamos do casamento eterno. O presidente Kimball, ele diz o seguinte: o casamento talvez seja a mais vital de todas as decisões e que tem efeitos de maior alcance, sem dúvida alguma, concordo com ele. Pois não diz respeito apenas à nossa felicidade imediata, mas também à alegria eterna. Afeta não só a duas pessoas envolvidas, mas também sua família e principalmente seus filhos. E os filhos de seus filhos por várias gerações. Na escolha do companheiro para a vida e a eternidade, deve certamente haver planejamento cuidadoso, reflexão, oração e jejum, a fim de que, entre todas as decisões, essa não seja errada. Sem dúvida nenhuma, né? O casamento é uma decisão a mais importante na vida de um ser humano, né? de um filho e filha de Deus, porque o casamento ele interfere, ele influencia gerações por gerações, dependendo do modo como nós vivemos o nosso casamento. O casamento eterno deve ser a meta de todo santo dos últimos dias, até mesmo daqueles que já se casaram no civil. Preparar-se para um casamento eterno exige muita meditação e oração. Vou explicar para vocês que, para dois jovens eles entrarem no templo para realizarem o casamento eterno, esta cerimônia e esta ordenança sagrada, precisam estar preparados. E como que eles verificam se estão preparados? Participam de algumas entrevistas. A primeira entrevista ele participa com o bispo, o seu bispo. E o bispo vai fazer algumas perguntas para o rapaz e o bispo da moça vai fazer algumas perguntas para a moça. E os dois irão responder. De acordo com as respostas, eles passarão a uma entrevista, mais uma, com o presidente da estaca. E o presidente da estaca vai repetir novamente as perguntas, que seriam mais ou menos esta aqui. Pode ter mudado um pouquinho, uma pequena alteração, porque o manual já é um pouco antigo, né? Mas não passa muito disso aqui não. Primeiro, vai fazer a seguinte pergunta: irmão Souza, por exemplo, você tem fé em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Você tem um testemunho deles? Você tem um firme testemunho do Evangelho restaurado? Dependendo da resposta. A próxima pergunta: você apoia o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias como profeta, vidente e revelador? Você reconhece como a única pessoa na Terra autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio? Dependendo da resposta, a próxima pergunta: você vive a lei de castidade? Vamos explicar sobre a lei de castidade em próximas aulas. Você vive a lei do dízimo? Já falamos sobre isso em aulas passadas. Você vive a lei da palavra de sabedoria? Também falamos sobre ela já em aulas passadas. Você é honesto ao tratar com seus semelhantes? Você se esforça para guardar os convênios que fez, assistir às reuniões sacramentais e do sacerdócio? Ou seja, são essas perguntas, né? E hoje, um pouquinho mais moderno hoje, tem algumas outras perguntas. No final ele pergunta: você se considera preparado para entrar no templo? E aí o jovem já vai responder. E se responder sim a todas essas perguntas, ele receberá um papel assinado pelo bispo e pelo presidente da estaca. Esse papel é chamado de recomendação
para o templo, que seria assim. Com esse papel, tem aqui atrás um código de barras, e com esse código de barras aqui, o irmão lá no templo, ele vai escanear, vai verificar o meu nome, vai verificar de onde que eu sou, o meu bispo, o meu presidente de estaca, né? E vai identificar o que eu vou fazer no templo. E aí eu poderei entrar tendo esta recomendação. Irmãos, muitas pessoas acham que a igreja faz alguma coisa escondida dentro do templo. Não é verdade. Tudo que é feito dentro do templo é de conhecimento de todos. Inclusive hoje no YouTube o que você mais vê são essas informações. Um templo, quando ele é edificado, antes dele ser dedicado ao Senhor, ele é aberto para todas as pessoas, membros ou não membros. Normalmente autoridades, jornalistas, vão lá para conhecer o templo por dentro. E lá é explicado tudo aquilo que acontece lá dentro do templo. Então não existe segredos, existe o caráter sagrado do templo. Nós não comentamos sobre as ordenanças feitas lá dentro, porque são sagradas. O que é sagrado a gente guarda para nós. Mas não tem nada de segredo dentro do templo, tá bom? Bom, esta foi a aula de hoje, que nós falamos sobre a aula número 38, casamento eterno. Só falar para você que quando nós temos a recomendação para o templo, aí sim, como já falei, nós levamos a nossa rainha, ou o rei, no caso das moças, para serem selados para todo o tempo e a eternidade. Espero que você tenha entendido a aula de hoje de princípios do Evangelho. Estamos chegando cada vez mais próximos ao final do curso. Nós agora já estamos na aula 38, resta-nos mais 9 aulas, ou seja, nos próximos 3, 4 semanas aí estaremos finalizando o curso de princípios do Evangelho, mas teremos novidades aqui no canal Conexão Espiritual. Finalizando aqui, deixando com você, compartilhando com você o meu testemunho de que Deus, ele é nosso Pai, Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Criador, e nós não estaríamos aqui nessa terra se não fosse por Jesus Cristo. Foi por Ele que tudo foi feito. Ele é o princípio, é o fim, é o alfa e é o ômega. Ele batalhou por nós lá na guerra dos céus. Ele batalhou por nós, se sacrificou por nós, deu sua vida, ressuscitou e nos ajuda até hoje com misericórdia, com perdão, com a segunda chance, para que nós possamos nos arrepender, nos achegarmos a Ele e ao nosso Deus. É isso. Deixo aqui o meu abraço, meu grande carinho, minha gratidão a vocês e a gente se encontra na próxima aula. Próxima aula não perca, hein? Promete. Nós iremos falar sobre a lei de castidade do Senhor. Então não sai daí. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.